Bom, um dos temas que nós vamos tratar hoje aqui é o seguinte: você teve as questões aí das barragens aí que se romperam. Isso aí gerou ações de indenização. E daí você tem um grupo que atua, não sei se é um grupo ou se é uma pessoa, mas que é o Observatório da Mineração, que faz um acompanhamento sobre o que ocorre na mineração. E passou a olhar criticamente a atuação do juiz. Eu vou convidar o Maurício Ângelo aqui. Maurício, obrigado por sua participação aqui. Eu queria que você contasse primeiro o que é o Observatório da Mineração. Boa noite, Nassif e os espectadores. Satisfação estar aqui. Bom, Nassif, eu sou jornalista investigativo, né? E eu criei o Observatório em 2015, quando se rompeu a barragem de Mariana. Obviamente, na época não existia nada do gênero, tinha acabado de acontecer, e de lá para cá eu acompanho o caso de Mariana desde sempre, e o Observatório também se expandiu para passar a acompanhar outros temas da mineração, não só da Vale e Mariana, mas, enfim, temas em geral relativos à mineração, com matérias investigativas, né? E chegamos até essas matérias recentes sobre a atuação do juiz federal no caso de Mariana, que levou até esse convite seu aqui, de maneira bem resumida. E daí, o que você observou de criticável aí na atuação do juiz, Maurício? Bom, Nassif, é importante dizer que esse caso é muito complexo, né, de Mariana, porque envolve 2 estados, envolve a União, são 3 empresas, né, Vale, BHP, que são algumas das maiores mineradoras do mundo. A Samarco, na verdade, é só um nome, né, uma empresa que a Vale e a BHP dividem 50%, são donas, cada uma 50% da Samarco, e dezenas de cidades, né. De 2015 para cá, a barragem rompeu em novembro de 2015, que é considerado aí o maior desastre ambiental do Brasil. Matou 19 pessoas, poluiu o Rio Doce de Minas Gerais até o Espírito Santo, 700 quilômetros, uma coisa impressionante até hoje, se você pensar bem. E, bom, essas pessoas todas atingidas, né, no seu modo de vida, deixaram de muitas delas, de ter ali o seu sustento, né, pescadores, agricultores, etc. Foi criada, na verdade, a Fundação Renova em 2016, que é uma entidade inicialmente considerada independente das mineradoras para levar a cabo essas ações de reparação ambiental, reparação de indenização, etc. Com o tempo ficou bastante claro que a Renova atuava, na verdade, em favor das mineradoras e não como uma entidade independente que deveria levar adiante o interesse dos atingidos, né? Então, assim, inclusive, atualmente, hoje, o Ministério Público de Minas Gerais pediu a extinção da Renova, já, uma ação que está em trâmite, justamente por considerar que a Renova não cumpre o seu papel, não foi capaz de fazer o que ela foi criada para fazer, né, reparar o meio ambiente e indenizar as pessoas, ter todo o processo de reparação que foi acordado, e essas ações de indenização seguem. Qual que é o problema? Em 2018, esse acordo envolvendo todas as entidades foi reformado justamente para incluir uma participação dos atingidos que estavam alijados, excluídos dessa história. Pois bem, essa reforma em 2018 envolvia assessorias técnicas que as mineradoras deveriam contratar justamente para assessorar os atingidos, né, que estão na ponta, em todos os aspectos, né? Ter alguém ali independente, capaz, etc., para auxiliar nessa história. As assessorias não foram contratadas pelas mineradoras, que reclamaram dos valores, dos preços, etc. e tal. E o próprio processo de indenização, as pessoas sempre tiveram uma dificuldade muito grande em comprovar que eram atingidas, porque a Renova dificultava ao máximo. Então, até hoje, tem muita gente, eu converso o tempo inteiro com atingidos, nesses anos de investigação, o tempo inteiro com N fontes possíveis e imagináveis, que me relatam, olha, eu não consigo, até hoje eu não consegui, hoje mesmo eu conversei com uma fonte, até hoje eu não consegui ser comprovado, sou aqui pescador, moro aqui no Espírito Santo, no caso lá, na cidade, São Mateus, eu moro aqui nessa cidade, até hoje, não só eu, mas metade aqui dos pescadores aqui da cidade, até hoje não fomos reconhecidos como atingidos, no sistema que foi criado. Ano passado, no meio da pandemia, o juiz Mário de Paula Franco Júnior, da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, surgiu
com um sistema indenizatório simplificado. Na verdade, as matérias, né, mostram, tem vídeos de reuniões do juiz, que ele se reuniu com umas comissões de atingidos do Espírito Santo antes mesmo desse sistema ser oficialmente criado, durante e depois. Essas comissões, qual é o problema? Todo esse trâmite novo, simplificado, não obedece nenhum do acordo que foi feito lá atrás, em 2018, com a participação do MPF, das defensorias públicas, do Ministério Público de Minas Gerais, etc. Então, surgiram comissões novas, de pessoas novas, que não são reconhecidas como lideranças legítimas por boa parte das pessoas atingidas, fecharam-se num grupo com o juiz, se reuniram com o juiz, criaram um sistema que foi aprovado. A pessoa, para aderir a esse sistema, Nassif, recebeu um valor que, inclusive, o juiz definiu o valor da cabeça dele, porque não teve nenhum tipo de perícia, de laudo, de análise técnica para definir que um pescador deve receber tanto, um artesão Y e por aí afora. Então, esses valores foram definidos de maneira aleatória, segundo o próprio Ministério Público Federal, e foi criado um modelo simplificado que as mineradoras jamais elas recorreram disso. Pelo contrário, assim que essas decisões começaram a sair em algumas cidades do Espírito Santo, depois isso se espalhou para as cidades do Espírito Santo e de Minas Gerais, a Renova criou um portal do advogado. Então, o cidadão hoje lá ele pode entrar direto nesse portal, tem lá todas as informações, tutorial, pergunta e resposta, como ele deve fazer, etc. E incentivando as pessoas em vídeos, olha, se você ainda não aderiu, entre em contato com o seu advogado, acesse o sistema que vai ser bom para você. Tem vídeos do presidente da Renova, enfim, o tempo inteiro sobre isso. A pessoa, para ela aderindo a esse sistema, ela recebe um valor X fixo e ela se compromete a abrir mão de qualquer outro direito que ela tenha, de indenização e outros. Ela se compromete a não entrar com processo no Brasil e fora do Brasil. Até esse ano, né, saiu a decisão, tinha um processo gigantesco na Inglaterra que estava sendo movido por um escritório lá contra as duas mineradoras, né, Vale e a BHP, que é de lá, é da Inglaterra e da Austrália, a fechar o cadastro atingido, ou seja, ninguém mais pode entrar, e a pessoa abre mão se ela recebe alguma indenização mensal, emergencial, que muitos recebem, ela deixa de receber, o lucro cessante, que é se a pessoa recebe, antes do rompimento, ela era pescadora, vamos supor, e tinha ali uma renda mensal e anual, né? Essas pessoas têm direito a receber o lucro que elas deixaram de receber antes. A Renova paga anualmente, começou a não pagar, inclusive, em alguns lugares. Então, a pessoa abre mão de tudo, dá essa quitação integral, total, que eles chamam, não pode mais entrar com processo em lugar nenhum, e vai seguindo. Ou seja, isso tudo é muito complexo, muito delicado, e as matérias e os vídeos mostram que o juiz orientou essas comissões de advogados a entrar com esses processos. O Maurício, no caso aí, tudo bem, as mineradoras, elas querem, se fazem um acordo, elas querem se livrar de ações futuras aí. Mas no caso das pessoas que vão fazer o acordo, eu não entendi como é que você tem um direcionamento para escritórios de advocacia, é isso? Sim. Surgiram, né, foram sendo criadas nessas cidades do Espírito Santo e de Minas Gerais, essas comissões novas que são lideradas por advogados e, eventualmente, uma liderança local ali, que passaram a dizer, olha, nós estamos representando aqui essa cidade, estamos esse número X de pessoas e queremos aderir a esse sistema e receber. O juiz que orientou esses advogados e criou esse sistema determinou que o advogado recebe 10% de cada ação dessa. E nós estamos falando de um valor hoje que é de 100 milhões só de honorários que esses advogados receberam. A Renova já pagou 1 bilhão nesse sistema, 1 bilhão de reais. E 100 milhões foram para o bolso desses advogados que, obviamente, saíram em defesa do juiz agora que as matérias vieram à tona, o Ministério Público Federal, presta atenção, isso é uma coisa que assim, é rara de acontecer. O Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, do Espírito Santo e de Minas entraram com um pedido de suspeição do juiz, nesse caso. Eles são parte do processo, né? São parte desse processo, entraram com um pedido de suspeição diante dos fatos,
e diante também do outro fato que não foram chamados para participar dessa história, desse sistema indenizatório simples, que as pessoas abrem mão, quitação geral ali. Obviamente, isso gerou uma divisão muito grande nos territórios, nas cidades, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Você tem N situações. Inicialmente foi dito que esse sistema era para trabalhadores informais, que não tinham condição de se provar nada e tal. Só que, na verdade, ele já admitiu isso se expandiu para todo mundo. Então, hoje o cara não tem opção. Ou ele aceita esse valor e abre mão de todo o resto que ele tiver, ou ele não recebe nada. Estamos falando de 5 anos depois, em lugares muito pobres, no meio de uma pandemia, as pessoas, obviamente, estão desesperadas, estão com fome, porque o acordo que foi criado lá atrás foi respeitado. Inúmeras dificuldades foram colocadas no processo. Né? Maurício, eu te agradeço as informações e vou pedir para você me mandar depois por e-mail esse material todo aí, que isso é um tema, mais um tema silenciado aí, da mais alta relevância aí, rapaz. Com certeza, acho que merece muita atenção, assim, é um caso que ainda não recebeu a atenção que merece. O próprio Mário se comparou ao Sérgio Moro no passado, em 2017, ele disse que era o Sérgio Moro da área civil, ele era, só mudaram de área, né? O Moro na criminal, ele na civil. Então, assim, hoje em dia não me parece que se comparar ao Sérgio Moro seja uma coisa muito, muito boa, né? Então, e nós estamos falando assim, de milhares e milhares de pessoas que hoje não têm opção praticamente, elas se veem acuadas a aceitar esse sistema, abrir mão de seus direitos. A Renova, são relatos de que a Renova entra em contato por telefone, assediando esses atingidos a aceitar isso. É mais uma prova de que as mineradoras, desde o início, foram a favor disso. Né? Estamos falando da maior desastre ambiental do Brasil, de bilhões de reais, que envolve 2 das maiores mineradoras do mundo, e um caso seríssimo, muito grave, que com certeza merece uma cobertura mais ampla. Bom, te agradeço, então, fico aguardando o material aí. Muito obrigado, Nassif, um abraço a todo mundo. Um abraço, então, viu?